Olá pessoal, mais um vídeo. Hoje eu quero falar da origem do Ho'oponopono para vocês, tá? O Ho'oponopono é uma prática já antiga, tá? Utilizada pelos havaianos, tá? A ideia principal por trás do Ho'oponopono, ela acontecia quando uma kahuna, que seria um xamã, um sacerdote das tribos havaianas lá, quando tinha um conflito diante da tribo, o que ele fazia? Esse kahuna, ele reunia todas as pessoas envolvidas naquela circunstância, naquele problema, tá? Conversava com eles sobre o problema, resolvia o problema e depois, de uma forma de melhorar o convívio, fazia com que eles se perdoassem, sabe? Resolvessem todos os conflitos entre eles para que voltassem a viver saudavelmente diante da tribo, entendeu? E essa prática, ela foi evoluindo e foi se aprimorando. A pessoa que conseguiu realmente aprimorar e trazer essa prática mais para um nível individual foi uma kahuna chamada Morna Nalamaco Simeona, tá? Pessoal, não conheço muito, não sei muito bem pronunciar esses nomes havaianos, mas vai estar aqui do lado, tá? O nome deles para vocês conseguirem conhecerem um pouco e depois que tiverem curiosidade procurar consultar melhor, pesquisar sobre eles, tá? Então, diante desse ponto dela, ela foi evoluindo essa prática e ela foi criando nome, ficando famosa na tribo e também no Havaí por causa dessas novas técnicas que ela aprimorou do Ho'oponopono. Até que chegou ao conhecimento do Dr. Rainley. O Dr. Rainley, ele no período estava com uma filha doente. E essa filha é muito doente e a medicina normal não tinha recursos para resolver o problema dessa filha dele. E ele chegou com esse problema lá para a doutora Simeona, e aí a xamã, né, a kahuna Simeona, ela começou a usar as práticas do Ho'oponopono para melhorar o estado de saúde da filha dele. Até que a filha dele se curou dos problemas de saúde que ela tinha, e aí depois daquele ponto, o Dr. Ray, ele parou com todas as práticas que ele fazia e ele decidiu se aprimorar nas técnicas do Ho'oponopono. E ele conviveu praticamente 10 anos com a kahuna Simeona para tentar entender e conhecer melhor as práticas dela. Tá? O divisor de águas, né, nessa questão do Ho'oponopono foi quando o Dr. Rainley ele foi convidado para trabalhar num hospital psiquiátrico, que seria um manicômio judiciário aqui, onde ficavam presos naquele manicômio pessoas que não tinham condições de conviver num convívio social normal. Porque além de agredir a si mesmo e as pessoas do convívio deles, até as pessoas que cuidavam deles eram agredidas nesse período que eles ficavam lá, tá? E aí o que aconteceu? O Dr. Ray, ele aceitou esse projeto, só que ele falou assim, eu vou ajudar eles, tá? Eu aceito esse projeto, mas eu não vou ter nenhum contato com esses presos, eu não vou ter nenhum contato físico com esses presos, eu só quero que vocês me mandem as fichas dele. Ok, aceitaram, tá? E aí o doutor, todo dia ele chegava lá no escritório dele, fechava a porta e ficava consultando os prontuários de cada um deles. Só que depois de algum tempo, o que se notou? Que eles ficavam mais calmos, tá? E eles foram melhorando até em condição de voltar para o convívio social. E aí depois isso intrigou os diretores daquele manicômio perguntando, mas o que acontecia? Né? E aí ele explicou que ele usava as técnicas do Ho'oponopono, tá? E ele explicou como funcionava e o que ele dizia. Eu vou colocar esse ponto aqui para vocês entenderem o que ele dizia, que é bem interessante para a gente pegar a simplicidade e a sinceridade que ele agia ao dizer essas palavras, tá? O que acontece dentro... Aí ele se perguntava, o que acontece dentro de mim para que eu experiencie esses problemas e como posso corrigir esses problemas dentro de mim, tá?
Depois que ele conseguia compreender essa pergunta que ele fez e limpado todo o seu interior referente àqueles problemas e aquelas problemas ocasionados ou até as consequências do que aquelas pessoas fizeram, ele conseguia se limpar e aí depois ele seguia pedindo a divindade para que purificasse ele e toda e qualquer memória compartilhada que ele tinha com aqueles pacientes. E ficava repetindo essas palavras, tá? E o que aconteceu? Que depois de 3 anos, mais ou menos, todos aqueles pacientes, eles voltaram ao convívio social e fecharam aquele hospital, porque já não havia mais necessidade. Todas aquelas pessoas tinham saído de lá. Então isso gerou uma repercussão imensa, até fora do Havaí, e aí começaram a aprimorar e a utilizar realmente as técnicas e souberam que as técnicas funcionam. Essa foi a história, tá, pessoal, por trás. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre as frases que ele dizia e qual o sentido, o significado de cada uma dessas frases, tá, pessoal? Então, beleza, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!